Neste episódio vamos falar sobre um tema que é importante para muitos trabalhadores e famílias, que é porque é que nós recebemos menos IRS ou até temos que pagar. Bom, e para nos responder essas questões, eu trouxe comigo aqui a Rita Gonçalves, que é especialista em recursos humanos, em contabilidade e em fiscalidade. E nos vai ajudar a perceber um pouco sobre esta temática de uma forma simples e clara. Não é, Rita? Olá, sim, é verdade, eu sou a Rita Gonçalves, trabalho na Contária há mais de 8 anos, sou especialista em recursos humanos, contabilidade e fiscalidade e vou explicar de forma simples, sem complicações, porque é que isto acontece. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Oh Rita, porque é que quase toda a gente conta com o reembolso, mas depois vem a desilusão, não é? Muitas vezes vem a desilusão. Porquê? Porque muita gente acha que o IRS é um rendimento extra. E não é um rendimento extra. O IRS é um acerto de contas que o Estado faz ao final de cada ano. Isto é, se eu desconto IRS, eu recebo IRS. Se eu não desconto IRS, não vou receber IRS. Poderei descontar IRS e, sim, também posso pagar IRS. Uma das razões mais comuns é a retenção na fonte, não é? Sim, é a principal. As tabelas da retenção na fonte têm vindo a mudar, isto é, o Estado tem alterado as tabelas de retenção na fonte para os contribuintes receberem mais líquido ao final do mês. O que é que isso implica? Implica descontar menos de IRS e depois pode implicar pagar de IRS ou até nem receber IRS. Vou dar aqui um exemplo muito breve. No meu recibo de vencimento, por exemplo, eu faço um desconto de 150 euros mensais. Com estas novas mudanças da tabela de retenção da fonte, eu, em vez de descontar 150 euros por mês, que equivalia a vezes 14 meses, 2.100 euros ao final do ano, de IRS, vou descontar menos 50 euros. Isto é, em vez de descontar 150 euros, vou descontar 100 euros. O que é que isto implica? Tenho mais 50 euros líquidos ao final do mês, mas tenho menos 50 euros de reembolso de IRS, que seria, neste caso, 700 euros ao final do ano. E já tem aqui uma diferença de 700 euros que poderei não receber ou até pagá-los. E para o IRS, as despesas influenciam muito? Claro que sim. É por isso que nós temos que validar sempre as nossas faturas até fevereiro do ano seguinte. Também poderemos validá-las durante o ano, para não deixar tudo para fevereiro. E sim, as despesas são muito importantes porque temos as despesas de saúde, de educação e as gerais, entre outras. Mas acontece que muita gente esquece de validar as faturas, não é? É verdade. Faturas que não sejam validadas e faturas que não tenham número contribuinte não são dedutíveis no nosso IRS. E as mudanças pessoais também têm efeito no IRS? Têm efeito no IRS, por exemplo, casamentos, divórcios, nascimento de um filho, filhos que deixaram de ser dependentes porque começaram a trabalhar ou têm uma idade superior a 25 anos, aumento de rendimentos, isso tudo interfere no resultado final do nosso IRS. Por isso, aconselho sempre as pessoas a simular o IRS em separado ou em conjunto, se for casados ou unidos de facto, simular sempre com ou sem filhos, porque podem ser beneficiados se for separado ou em conjunto. E relativamente aos prémios ou às horas extras? Contam para IRS e muitas vezes não têm retenção suficiente. E o que é que isso requer? Requer, no final do ano, fazer um cálculo com todos os rendimentos e aí sim faço o cálculo do IRS a pagar, muitas das vezes. Mas, Rita, há forma de impor esse imposto dos prémios e das horas extras para que depois no final eu não tenha que pagar tanto IRS ou até não pagar nenhum? Sim, há. E muita gente desconhece e os trabalhadores têm direito a fazê-lo, que é fixar a sua taxa de IRS no recibo de vencimento.
E como é que isso é feito? Por isso é que eu aconselho sempre fixar esta taxa quando existe este tipo de abonos. Porquê? Imaginemos que eu tenho uma taxa de 5% no meu IRS. E porquê não aumentar para 8%? Porque é que essa diferença de 3% pode fazer a diferença no meu IRS ao final do ano e poderei não pagar tanto de IRS ou até ir buscar o IRS na parte do reembolso. Portanto, muitas vezes nós não fazemos essa gestão nos nossos recibos de vencimento e o que é que isso implica? Implica nós fazemos menos retenção, menos isto é, nós estamos a fazer a retenção correta porque é o que está nas tabelas, é o que está na lei. Mas como podemos fixar a taxa no nosso recibo de vencimento, essa diferença faz com que no final do ano o contribuinte possa não ser tão prejudicado. É por isso que eu aconselho sempre fazer fixar a taxa quando existe este tipo de abonos. E a taxa pode ser inferior? Não, não pode ser. Claro que a taxa tem que ser superior. Se eu quero fixar, tem que ser superior. Se eu tenho uma taxa, por exemplo, de 5%, convém pelo menos ser de 6% para cima, não é? Que aqui o que importa reter é que o Estado nunca pode ser lesado e aplicarmos uma taxa inferior à que as tabelas de IRS dizem que nós temos que fazer as nossas retenções. Claro, como é óbvio. Por isso é que tem que ser sempre superior. Portanto, quando me pedem esse tipo de ajuda, o que é que eu faço? Tento fazer uma simulação do IRS também para não fixar logo mais 10%, porque claro que depois o valor líquido ao final do mês pesa na carteira das pessoas. Convém sempre fazer simulações, porque até pode fixar mais 3% ou até mais 5%, dependendo depois da gestão financeira de cada família, não é? Como é lógico. Oh Rita, então como é que podemos evitar surpresas no IRS? Bem, então vou dar aqui algumas dicas. Uma delas é, não podemos contar o IRS como um rendimento extra ao final de cada ano. Temos sempre que validar as faturas no e-fatura, as faturas, isto é, as despesas das faturas no e-fatura, todo até fevereiro do ano seguinte. Temos que ver as nossas retenções da fonte, isto é, os nossos rendimentos e ter a noção da retenção da fonte que foi feita ao longo do ano. Fazer simulações, principalmente quando há mudanças no agregado familiar ou até salarial, porque às vezes podemos ter um aumento salarial e isso altera a nossa taxa de IRS. E também fazer sempre simulações antes da entrega de IRS. Se porventura o contribuinte quiser receber sempre de IRS, aí sim convém fixar então a taxa de IRS, mesmo com abonos isentos ou não, pode sempre fixar para uma taxa superior para receber IRS ao final do ano. Oh Rita, para terminar, se eu receber menos IRS, quer dizer que algo correu mal? Não, não tem nada a ver se algo correu mal ou não. Isto é, como houve também as mudanças das tabelas de IRS, eu também durante o ano recebi mais líquido. Por isso, o IRS que eu não recebi, fui recebendo, entre aspas, não é? No meu salário líquido ao longo do ano. Rita, obrigado por vires aqui dar estas explicações preciosas para todos nós e até uma próxima. Obrigada.